Uma coisa que é importante eu falar para todos, e lembrem-se que eu estou adaptando a minha fala às pessoas que têm zero conhecimento, ou quase nada de conhecimento de espiritismo, com pessoas que têm muito conhecimento do espiritismo. Para aqueles que têm muito conhecimento, eu espero que sempre alguma coisinha nova a gente possa aprender, conversar, tá? E aqui ninguém tem a certeza de nada, viu? Ainda mais falando de espiritismo, de espíritos, ninguém pode assim, não, a minha verdade é essa, tá? E eu fico à disposição para a gente conversar a respeito, se tiverem ideias, ouvir. Hoje na internet, atualmente na internet, tem muita coisa boa, mas tem muita abobrinha. Sabe o que é abobrinha, gente? Sabe? Tem muita porcaria na internet. Tem muito médium querendo, às vezes, aparecer mais do que precisaria. Então, separar o joio do trigo é complicado. Normalmente, quem tira a dúvida é Kardec, mas mesmo nos livros de Kardec, nós vamos ver que tem alguns assuntos que, na atualidade, eles podem ser considerados um pouco discutíveis assim. Isso nós vamos falar, assim como estudo, tá bom? Então, nós somos todos espíritos. Alguém discorda? Alguém fica impressionado com essa informação? Eu sou espírito. Você que está me vendo, é um espírito. Vocês concordam com isso? Eduardo, para você ficar tranquilo, eu falando isso. Tá. Qual a diferença da gente com o espírito? Vamos supor, meu guia espiritual provavelmente está aqui. Me ligo com ele nesses momentos. Eu não estou vendo, vocês não estão vendo. Qual a diferença de um com o outro? Meu com ele. A diferença de vocês aqui e nós é que nós estamos encarnados. O que quer dizer isso? Nós, espíritos, estamos vivendo na Terra, e para viver na Terra, nós temos que ter um corpo denso. Esse daqui, ó. Tá? Esse daí. Toca assim. Nós somos espíritos que estamos encarnados. Nós nascemos quando papai e mamãe se relacionaram, a gente estava lá do lado. O espírito estava lá do lado, aguardando esse momento da ligação, tá? Do espermatozoide mais espertinho, que somos nós, parte, né? Tratamos pra caramba, fecundamos o óvulo, e ali o espírito que foi preparado começou a ficar ligado a esse serzinho. Uma célula, duas células vão crescendo. E esse crescimento de células do feto, né? Ele vai preenchendo um modelo chamado modelo biológico, que nós chamamos de perispírito. Então, esse é um corpo intermediário. Não se preocupe. Mais para frente tem mais explicações. Então, quem pensa, eu estou pensando, quem está dando comando para o meu corpo físico para eu falar? Quem comanda? É a consciência, nós, o espírito. É o espírito. Então, quem comanda tudo, quem tem a inteligência, quem tem todas as qualidades, é o espírito.
Quem viveu milênios e milênios é o espírito, e vocês vão entender mais para frente como é que a gente chegou aonde a gente está. Tá? Hoje só fica essa informação. Nós, espíritos, somos seres super, hiper complexos. Mas para o espírito poder se manifestar no plano espiritual, ele se reveste também de um corpo que ele conquistou ao longo do tempo, e esse corpo chama-se perispírito. Então, vocês estão começando a ouvir, tem o espírito, que é a sede de tudo, que é a inteligência, que é o sentimento, que é a consciência, que está tudo gravado lá. A nossa mente pertence ao espírito, o inconsciente, o subconsciente, o consciente e o supraconsciente ou superconsciente. Tá? Tudo isso faz parte do espírito. E ele se junta, ele construiu um corpo que é bem leve, bem sutil, e não vou entrar em explicações técnicas agora para vocês, tá? Que é chamado perispírito. E quando nós nascemos, esse perispírito tem tipo de uma gravação, tem através dos genes do pai, da mãe, ele vai se formando e aparece essa belezura que a gente era quando pequenininho, né? Bom, é assim que é. Então, nós, neste momento, somos tudo isso. O espírito, eu estou seguindo uma listagem que eu mais ou menos fiz para não me perder muito, né? O espírito é uma centelha divina. Então, nossa origem é como se fosse uma molécula divina, gente. Por isso que já foi falado assim, sois deuses. Tá? Nós temos Deus no nosso interior, porque nós somos filhos dele, porque nós nascemos originariamente de uma molécula divina. Tá? Essa é a nossa origem, a origem do espírito. Mas voltaremos na aula da evolução anímica, mais lá para frente, nós vamos detalhar um pouquinho mais tudo isso. Tá? Eu estou colocando algumas informações para vocês, tá? Para ela ir depois com a repetição dos conceitos, vocês vão firmar naturalmente sem decorar, sem decoreba, tá? Então, essa centelha divina, que a gente vai chamar mais tarde de mônada, né? Ela evolui continuamente através das diversas experiências nos diversos reinos até chegar até nós. São inúmeras reencarnações. E, neste momento, aquela centelha se transformou na gente, e cada um de nós tem o seu conteúdo, que cuja característica nossa reside em todas as experiências passadas. Tudo que nós somos hoje, a nossa personalidade, é função de todas as experiências passadas. E, por exemplo, neste momento, nós estamos alterando alguma coisa dentro de nós. Tá? Pode ser um conhecimento novo, que ele vai, com a prática, tal, ele vai caindo, né, no nosso subconsciente, e uma hora vai fazer parte do nosso consciente. E aí o espírito não regride mais, porque ele já tem um aprendizado. Tá claro ou assustei? Pode abrir, fala. Putz, ninguém abre. Tranquilo por enquanto. Tá claro, tá claro. Tá claro. Claríssimo. Quem falou claríssimo? Tá claro, claríssimo. Obrigado. Tá claro. Tá claro. Vai ficar mais, tá bom?
Quer dizer, eu não espero causar um caos na cabeça de vocês. Por isso que eu pergunto. O espírito, gente, o meu amigo aqui, estou falando de você. O amigo aqui é o espírito que está revestido do perispírito dele. Tá? Ele sempre vai estar com o perispírito dele. E eu vou dar um pulo no futuro agora para vocês. Quanto mais elevado for esse espírito, e o nosso, e os outros espíritos, menos denso é esse corpo, que eu chamo corpo perispiritual, corpo astral. Percebem? Jesus é o espírito mais elevado, mais um conceito para vocês que talvez tenham tido uma origem católica ou cristã mais ortodoxa, que acha que o Cristo é Deus, né? Sei lá, é filho de Deus como a gente, ok? Então, o Cristo é o espírito que mais evoluído que já encarnou na Terra. Outros foram Buda, tá? Confúcio, Lao Tse, um monte de espíritos muito elevados, né? Francisco de Assis, assim vai. Mas Cristo foi o mais elevado que já encarnou. E ele, o perispírito dele é super delicado, talvez nem tenha, porque ele já está na esfera crística. Ele não tem mais necessidade desse corpo físico, corpo perispiritual para se manifestar. Tá bom? Eu estou falando com vocês, vem uns detalhes, aí eu falo assim, não, é cedo. Para falar para vocês alguns detalhes do perispírito do Cristo, né? Trabalho, coitado, que ele teve para reencarnar na Terra. Né? Um espírito de alta hierarquia para reencarnar na Terra. Dando muita coisa dentro, porque o estudo do espiritismo pode ser muito avançado na parte também histórica, alguns detalhes assim, e eu quero passar para vocês as informações que vão ser mais importantes para vocês. Tá? Por isso que eu sempre falo, estudem por fora, tá? Continuem estudando, não dependam apenas das informações, né, e do material didático aí que eu tenho passado. Então, vamos lá. Quando a gente reencarna, ele se reveste também de um corpo material, como conhecemos, né, o nosso corpo. Então, esse corpo que nós estamos usando, ele é uma réplica desse corpo espiritual, tá? Do perispírito. Até tem muitas falhas do nosso passado que ficam nesse corpo espiritual e a gente reencarna e pode trazer, por exemplo, uma pessoa que fumou muito, abusou muito do corpo físico em encarnações passadas, eles estragam esse corpo espiritual, eles estragam esse perispírito. E quando renascem, o perispírito ele está com falhas, está com aquela doença ainda que não foi corrigida lá no plano espiritual, tá? Que poderia ou não ter sido corrigido. Então, tem crianças que nascem com problemas de asma, sabe, bronquite, cuja origem está no passado dela. Tá? Não posso generalizar 100%, mas na maior parte das vezes é isso. Né? E por que a gente reencarna, gente? Eu estou fazendo vocês abrirem toda hora, né? Pode deixar aberto, se não tiver barulho no ambiente de vocês, pode deixar aberto. Tá? E por que a gente reencarna? Para a gente evoluir Hum. e resgatar as vivências passadas, né, os nossos erros anteriores,
Então, enquanto a gente não sanar todos esses resgates, a gente vai continuar reencarnando, não sei nesse planeta, mas pode ser em outros. Mas Então, o propósito é evoluir, né? isso. Então, eu vou ouvindo o que a Carla trouxe, eu costumo evitar a palavra resgate e também, e vocês vão ler, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles usam, né, quem já leu o Evangelho, às vezes que nós estamos com karma, né, e pagando nossas dívidas, e a gente vai falar muito que não é um pagamento nós não estamos sendo punidos, porque se fosse uma punição, o Deus não seria bom de punir a gente, né? Mas Deus é bom, Deus é amor, tá? Deus dá oportunidades para a gente. Então, tá certo falar o resgate, né? Nós estamos resgatando aquele tempo perdido, tá? Erros que nós cometemos no passado e agora nós estamos numa encarnação, aproveitando o nosso tempo para corrigir falhas que nós cometemos no passado e para aprender outras coisas. Então, a encarnação, nós estamos aqui vivendo para que a gente tenha a oportunidade da gente se melhorar como espírito, tá? Então, nós estamos aqui para... É uma oportunidade. Tem milhões de espíritos lá no plano espiritual e pelo menos, acho que uns 8 bilhões querendo reencarnar e não tem muita vaga para eles, não. Nós estamos no momento contrário, tem muito espírito que não vai ficar nem na Terra mais, tá? Então, tem muito espírito com necessidade de reencarnar. Talvez nossos filhos estejam nisso daí. Olha a importância de quem tem os filhos, quem tem também os netos, né? Eles veem a gente como exemplos. Que exemplos que nós estamos dando para eles? E que exemplos que nós estamos dando para outras crianças? Será que o nosso exemplo é bom? Ou ele está vendo um cara que é da faísca, explode, né? É nervoso, está sempre contrariado, não é otimista, é pessimista? Qual é a postura? Então, ao longo do tempo, eu vou lembrar assim, olhem-se um pouquinho para dentro, para a gente ver, puxa vida, eu não vou virar anjo de uma hora para outra, ninguém vai virar, mas um pouquinho eu posso melhorar. O que eu posso melhorar? Tá? Então, isso é algo que a gente vai reciclar, tá? Mas não queremos ninguém falando assim, não, eu sou um cara muito pecador, eu não mereço nada disso. Pelo amor de Deus, tá? Estamos no lugar certo, no momento certo, e cada um tem uma possibilidade, por mínima que seja, de se melhorar de forma positiva, tá? Vamos lá, quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Isso aí está bem no final do capítulo, e eu estou colocando para vocês, mais ou menos no começo, né? Então, algumas coisas básicas. Primeiro, é a existência de Deus. E Deus, a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E está assim, a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, eu tinha dificuldade, acho que eu cheguei a comentar com vocês, eu tinha dificuldade de aceitar Deus, esse mundo danado. Deus está lá, não faz nada, né? Certo? Ele só está lá apontando, esse cara vai para o inferno, isso aqui, para mim, Deus era meio esquisitão. E com o Espiritismo foi tirado, nossa, com o Espiritismo aprendi muita coisa. Aprendi a ver que Deus é bom e justo. E eu não quero obrigar ninguém a entender nesse momento, porque a doutrina espírita ela é racional, sabe? Não tem dogma, Deus existe. Não, cada um de vocês vai tentar conhecer esse Deus.
ao longo dos nossos encontros, nós vamos ter que conhecer Deus. Muito prazer, Deus. Eu sei, agora eu sei que você é bom e que você é justo. Por quê? Com o conhecimento é como a gente está subindo uma montanha e a nossa vista abarca mais, né? A nossa vista começa a ver mais além do horizonte que nós tínhamos. Né? Então, por enquanto, a gente vai ter um pedacinho dele. Mas uma coisa é verdade, se você estudar, por exemplo, biologia, medicina, e ter uma ideia como é que funciona o corpo físico, meu Deus do céu, como é que isso tudo foi formado? Tá? Depois, a crença na imortalidade da alma. Então, o Espiritismo, não é que ele acredita, constatou a imortalidade da alma, tá? Através do trabalho de Kardec, que não há morte. Então, o corpo morre, mas nós, com a nossa consciência, com a nossa personalidade, nós continuamos a vida. Outra coisa, é possível a comunicação entre os desencarnados e encarnados. Gente, desde quando o mundo sabe dessa possibilidade de comunicação? Pode abrir o microfone, vamos lá. Cultura geral agora, hein? Cultura geral. Vamos lá na época da Grécia Antiga, os gregos. Os gregos não tinham lá um lugarzinho que eles iam consultar os espíritos? Alguém lembra disso? O oráculo. Oráculo. Quem falou? Alessandro, né? O oráculo de Delfos. Tá? Tem um médiuns ali que eles ouviam os espíritos falavam, os caras que tinha que acontecer, que tinha que fazer. Tá? Mais ainda, no Egito. Tá? No Egito existiam aqueles que eram considerados mais sábios, mais elevados, e eles consultavam os espíritos. E o Egito tem uma tradição. Hoje não, hoje a maior parte dos espíritos mais elevados, eles já devem ter voltado para o planeta de onde eles vieram, né? Vocês vão ouvir falar de Capela, pesquisem sobre os capelinos, tá? Então, espíritos de ordem muito elevada, a gente chamaria de extraterrestre. Outro dia, conversando mais ou menos aí com o Alessandro, né? Extraterrestre é todo aquele que vem de outros planetas que não a Terra, né? São como espíritos mesmo, né? E muitos deles viveram aqui na Terra também. Ok? Então, essa comunicabilidade acontecia em diversas tradições, os índios. No Egito, Moisés teve que proibir que consultassem os mortos. Por quê? Porque o pessoal estava exagerando para coisas banais. Tá? Então, tinham muitos médiuns que estavam usando os espíritos para coisas banais. Nós falamos, então, da comunicação e a pluralidade das existências, que eu falei agora há pouco, sobre as encarnações. Tá? Eu acho que está tranquilo, não está, gente? Se não tiver, para e fala, Edson, não estou entendendo esse negócio. E outra coisa, essa é mais complicada, na pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês acham, gente, esses telescópios, o James Webb. sempre esqueço o nome dele. Eles estão descobrindo
tantas galáxias, milhões, bilhões de galáxias, e cada galáxia tem milhões de estrelas, e essas estrelas, muitas têm planetas. Vocês acham que só essa humilde Terra tem espíritos? Não. Então, no universo, teve o Big Bang aí, olha, agora isso não está nos livros de ciência, vai? Nem nos livros aqui do Kardec. Teve um início, né, que a gente chama assim, a singularidade em que teve o Big Bang e apareceu o universo tal como nós conhecemos. Mas existem muito mais, numa distância muito grande, de universos. Não vou falar dos universos paralelos, dos universos físicos como o nosso, tá? Que foram originados em outros Big Bangs, em outras, sabe? Então, essa coisa aí de Deus, é muito antigo isso. O Big Bang foi há 14 bilhões de anos. A Terra tem uns 7 bilhões de anos, 7, 8 bilhões, eu falo aproximadamente, tá? Então, não começou tudo aí. Tem muito antes disso. A gente não sabe, e sei lá quando a gente vai saber. Só quando a gente for muito, muito, muito evoluído como Cristo, tá? Então, existem muitas moradas, tanto para a humanidade quanto para os espíritos. Então, nós estamos encarnados na Terra, existem espíritos em vibrações muito baixas, ligadas ao planeta, existem espíritos em ligações parecidas com a nossa, existem espíritos com vibrações muito mais elevadas. Chico Xavier, Gandhi, estão em esferas espirituais com uma vibração mais elevada. Tá? E Cristo está comandando toda a Terra, e muito mais que a Terra. O Cristo planetário, e ele já é o Cristo ligado ao todo o sistema solar. E o Cristo já existia nessa esfera crística no momento em que a Terra apareceu há 7 bilhões de anos. Tá? É lógico que isso daí, para mim, pelo menos, que eu sou muito crítico em muitas coisas, daria alguma discussão, numa mesa assim, com uma cervejinha gostosa, né? Pra gente, né? Não é, Alessandro? Para a gente conversar sobre... Isso é filosofia, tá? Um pouquinho da filosofia. Mas... O próprio Kardec diz para a gente sempre analisar todos os fatos. Isso daí. Então, gente, a primeira parte da aula, meu Deus do céu, vamos para as manifestações espirituais ao longo da história. Eu falei das antigas tradições espirituais, Egito, Grécia, Roma, Israel, tá? As culturas orientais, o xamanismo, mediunidade nos povos indígenas, etc. Então, a mediunidade não apareceu com Kardec. Mas Kardec foi o cara. Espero que ele não escute eu chamando ele dessa forma, né? Mas ele foi o cara que estudou seriamente a mediunidade. Vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, tá? Ele tinha preparo para isso, ele foi escolhido para isso daí. Então, tem uma parte aí da história do Espiritismo que eu fico meio assim, vou falar para vocês que isso está na codificação e está em obras póstumas do Kardec, que o Espiritismo é a terceira grande revelação para a humanidade. A primeira revelação veio com Moisés.
E o mais importante que Moisés trouxe para nós foram os 10 mandamentos. Tem uma aula que nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, super válidos, né? Então, essa foi a primeira grande revelação, e através daqueles que seguiram a Moisés, tudo isso ficou escrito, né, no Velho Testamento, e tem muitos grupos espíritas que estudam com mais detalhes a formação do povo hebreu. Eu acho que isso é uma cultura interessante. Como é que foi formado o povo hebreu? E, quer dizer, o povo hebreu não foi nem formado ainda, porque está em formação, né? Vocês veem a monte de guerra, de briga que tem por lá, tá? Mas o próprio estudo nos cursos espíritas falam que o povo hebreu foi o povo escolhido, né? Moisés foi... Então, vamos lá. Então, é considerado a primeira grande revelação. Depois, a Terra precisava de uma revelação mais avançada ainda. E com essa revelação, foi a segunda grande revelação, foi a vinda do Cristo aqui na Terra. Cristo, muito elevado, ele veio, ele não deixou nada escrito, mas ele deixou os ensinos morais, ensinamentos morais, que são extremamente importantes, desde que a gente os interprete corretamente. E tinha muita coisa. Se vocês acham que Cristo, sendo o cara mais elevado, vocês acham que o Jesus Cristo ia pegar um chicote, ia chicotear aqueles caras lá no centro que estavam vendendo os ambulantes, né? Teria que fazer isso lá em Roma, lá em todo lugar que vocês vão visitar, né? Lá na igreja lá de Francisco de Assis, na Itália, né? Em Assis. Os caras estão vendendo aqueles negócios, estão ganhando dinheiro com aqueles... as medalhinhas, né? Aqueles pratinhos que a gente põe na parede. Eu ponho na parede ali, ó. A gente viaja, compra os pratinhos. O pessoal ganha. Virou turismo. Vocês acham que o Cristo, que é o nosso, deve ser o nosso exemplo de paz, de amor, de serenidade, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, e entrou no templo e chicoteou e mandou aqueles caras tudo embora? Fala sério. Então, outra coisa, né? Vocês acham que a humanidade começou com Adão e Eva? Com todo o conhecimento que a ciência hoje tem da evolução, né, que Darwin apresentou, que nós temos fósseis, vocês me corrijam se eu estiver errado, com mais de 40 mil anos, provando que já existiam os humanos ou informação de humanos. E pelos cálculos da Bíblia, Moisés, Adão e Eva viveram há mais ou menos uns 7 mil anos atrás, mais ou menos. Então, precisamos entender essas metáforas bíblicas. Alguém ficou horrorizado com o que eu estou falando? Alguém vai deixar de me acompanhar porque eu estou falando isso? Não, mas eu já tive aluna, eu acho que por causa disso, deixou, porque, nossa, Adão e Eva, a Bíblia fala em Adão e Eva, fala em 6 dias da criação, não foram 6 dias da criação, foram 6 períodos, 7, né, períodos da criação, então precisamos entender. Precisamos entender que também o Novo Testamento tem suas falhas, né? Então nós temos que compreender isso daí. Então aí vem o que é chamado a terceira revelação, que foi o Espiritismo. Eu sou espírita e eu falo, poxa vida, a terceira revelação, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas é considerada a terceira revelação por quê? Porque ele falou tudo isso daqui que a gente percebe na prática, né? Que eu acabei de falar com vocês sobre a comunicação, existem os mortos, e os mortos estão vivos porque nós falamos com eles, sabe?
Então, tem toda essa... Então, Kardec, ele revelou, ele tirou, estava guardadinho, só poucas pessoas muito evoluídas tinham conhecimento, não só cristãos, sabe, budistas e outros, tinham conhecimento de muita coisa que estava ali. Tinha muita sociedade secreta, estava tendo essas informações. Kardec abriu para o mundo isso, olha isso. Tá? Então, com aquilo que Kardec descobriu, a codificação que ele fez foi, sabe, uma revelação para a gente. Tá? E a gente ainda fala assim, mas eles andaram falando umas coisas, sim, tá? Mas são pequenos detalhes que a gente pode pontuar, porque quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, que é o início do Espiritismo, foi em abril de 1857. 1857. Gente, naquela época, a Igreja Católica era terrível. A Igreja Católica tinha a tal da Inquisição. Vocês lembram, antes disso, né, em 1400 e pouco, a Joana d'Arc foi considerada uma bruxa. Ela era uma médium. Falam que ela era santa, mas talvez depois. Tá? Então, a Igreja Católica, ela pegava essas pessoas que se apresentavam como, assim, médiums, e falavam que eram bruxas, eram queimadas. Até quase a época, né? A Inquisição, eu visitei um museu na Alemanha, em Rothenburg, não sei se alguém já esteve lá, em que tinha equipamentos de tortura da Inquisição. Inquisição era uma parte da igreja, não vou entrar em detalhes aí, mas que eles, realmente, procuravam essas pessoas e torturavam. O Galileu Galilei, ele teve que voltar atrás formalmente, porque a teoria dele não batia com a Igreja Católica. Falar que a Terra, que girava em torno do Sol, quando era o universo, que tinha a Terra como centro, era o maior pecado, porque naquela época ainda a Igreja era assim. Tá? Então, a época que Kardec pegou, depois da Revolução Francesa, que foi em 1789, né? Ali muita coisa mudou. Os conceitos religiosos estavam indo por água abaixo. Não se acreditava mais em Deus. Era a época dos grandes filósofos, do iluminismo. E existe toda uma cultura para a gente estudar a respeito, né, dessa época em que houve, por exemplo, o começo da industrialização, principalmente na Inglaterra, o capitalismo vencendo, né, o materialismo vencendo. Né? Então, a população, em geral, estava descrente das religiões. Então, imagina Kardec, quando lançou esse livro, ele lançou como um estudo filosófico. Tá? A primeira edição é como um estudo filosófico. Era essa a ideia de Kardec. Até o Alessandro falou assim, não, eu não vejo o espiritismo como religião. E Kardec também não via o espiritismo como religião. Mas os espíritos que trabalharam com Kardec, a grande maioria, se vocês vão ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
são oriundos do catolicismo. Tá? E eles pegavam as informações do Cristo e, à luz do Espiritismo, trouxeram informações renovadas. Aí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas aquelas lições de Jesus, agora com a base do Espiritismo. A interpretação começa, as parábolas de Jesus começam a ter luz. Tá? O Sermão do Monte começa a ficar maravilhoso. Né? Então, surgiu com esse estudo todo e depois com a ampliação do estudo de Kardec, surgiu a parte da religião, mas não a religião como aquela de uma seita, mas aquilo que eu falei a semana passada. O Espiritismo religou o homem a Deus. Percebem? A religação, a religião é a ligação do homem a Deus, mas não manipulado pelos dogmas. Tá? Mas é manipulado agora pela razão. Faz sentido se a ciência chegar um dia e explicar diferente daquilo que está na Gênese, por exemplo, que a Gênese é um dos livros, vai fazer sentido continuar falando que os espíritos ensinaram desse jeito, ou vai fazer sentido reanalisar à luz da ciência? Embora a ciência também muda muito, hein? Tá? O que a ciência afirma hoje, falando, né? Eu conheço um pouco a parte da física, a Cleide e o Alessandro também conhecem bem, não sei outros que aqui estão, mas a própria física evoluiu demais e continua evoluindo. Eu tenho, vou fazer a propaganda minha, no canal do YouTube, né, que vocês procuram Edson Quattrock, vídeos, ou YouTube e tal, eu não publiquei isso daqui para o pessoal do NAEFA, que vão me chamar de louco, mas eu pus um vídeo que eu estou falando sobre que a física moderna, as teorias modernas da física, que não estão todas comprovadas ainda, chegam a explicar a existência desses planos de vibração, esses mundos paralelos, onde vivem os espíritos. Um dia, quem tiver interesse, a gente vai estudar um pouquinho, podemos conversar um pouquinho. Tá? Então, nós paramos aí no Renascimento, no Iluminismo, a mudança no pensamento humano, o avanço da razão e o início do questionamento sobre dogmas religiosos, na época dos filósofos, tá? Apareceu aí o materialismo, o capitalismo, o avanço da tecnologia. Foi nessa época de Kardec que muitas tecnologias, que a ciência começou a avançar bastante. Tá? Então, vamos lá. Estamos avançando. Então, surgiu na França, né, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que a gente vai falar mais, foi um professor chamado Hippolyte Denisard Rivail, chamado professor Rivail. Ele estudou na Suíça, na francês, lá de Lyon. Ele estudou na Suíça com Pestalozzi. Depois o Pestalozzi também foi, acho que por Napoleão, ele foi perseguido e tal. Aí o Kardec, nossa, evoluiu muito nos conceitos dele. Ele voltou para a França, era professor, teve livros editados, e um dia ele se deparou com diversos efeitos que estavam ocorrendo naquele momento.
foi o momento de eclosão da mediunidade. Nos Estados Unidos apareceram as irmãs Fox, a Margaret Cage, meninas que na casa delas começaram a aparecer muitos ruídos, e a menina mais nova já estava cheia desses ruídos, começou a travar um tipo de um contato com aquela entidade que fazia os ruídos. Isso está mais explícito na apostila, né, para vocês, com mais detalhes. Essa história das irmãs Fox está registrada no livro História do Espiritismo. Foi um livro, quem escreveu foi o autor do... Qual que é o nome daquele investigador londrino? O Sherlock Holmes foi escrito por Arthur Conan Doyle, tá? E o Arthur Conan Doyle, ele teve a história dele com o filho, foi na guerra, sofreu e tudo, o pai sofreu bastante, e ele acompanhou muitas das reuniões espíritas que aconteciam lá na Inglaterra. Então, na Inglaterra tinha gente que estava fazendo reuniões mediúnicas, na Alemanha teve muita gente, nos Estados Unidos teve muitos médiuns famosíssimos. E nessa época, sabe, em 1840, praticamente no mundo inteiro, choveu médium. Uma coisa muito interessante, que hoje não tem muito, porque hoje não precisa. Então, teve aqui, olha minhas palavras baixas, né? Mas eu sou assim mesmo, um conchavo lá no céu, lá no plano espiritual. Vamos lá, vamos abrir os olhos desse pessoal. Tá? Então, apareceram lá nos Estados Unidos as irmãs Fox, e se vocês forem ler esse livro que eu falei, do Arthur Conan Doyle, vocês vão ver que as irmãs Fox depois foram para a Europa, e elas foram chamadas de... Hoje o termo em inglês é fake, né? Charlatãs. E isso acontece com muitos médiuns. Médiuns reais, que praticavam realmente a mediunidade, depois eles ficam famosos, e a vaidade impera neles, tá? Eles passam a usar a mediunidade ou para ganhar dinheiro. Vocês conhecem o médium famoso aí que está preso aqui no Brasil? É um médium, o cara não era... Não, ele era médium mesmo, mas ele acabou muito ligado à parte material e acabou sendo desmascarado e foi preso. Isso aconteceu e continua acontecendo com muitos médiuns que não são evoluídos o suficiente, então eles são atraídos ainda pela terra, né? Pelos instintos, pelas paixões. Isso aconteceu também com as irmãs Fox, tá? E aí apareceram também na Europa toda as mesas girantes. O pessoal se reunia, os médiuns punham a mão nas mesas e as mesas balançavam. Alguém brincou com um copo? Aquela brincadeira do copo? Levanta a mão. Tá? O que vocês acham que é aquilo lá, gente? Tá? Ali tem espíritos, só que são espíritos brincalhões, não são espíritos sérios, porque um espírito sério não vai ficar mexendo o copo ali, tá? Mas é uma forma de comunicação, tá? É uma forma de comunicação. Você põe uma letrinha, faz uma pergunta, ele vai parando. Só que não dá para a gente realmente acreditar. Kardec, ele trabalhava com muitos médiuns para evitar esses espíritos brincalhões. Então, ele aprendeu o método científico de fazer as pesquisas. Por isso que a gente dá muito valor ao trabalho, né, de Kardec. Edson, Fala. eu queria voltar um pouco, que hoje, quando eu estava lendo, eu fiquei com umas dúvidas. Antes até das irmãs Fox, tudo, vai falando, né, na página 17 e 18, aquilo que você falou, na época da Inquisição, né, que durante muito tempo as práticas de contato foram perseguidas e condenadas.
mas que também, eu até anotei aqui, em nome de Deus e do amor maior, consolava-se os desalentados. Assim foi com Teresa d'Ávila, Francisco de Assis e Joana d'Arc, que você citou, né? Eles vão falando também, lá da Escócia, que ao fundar a sua própria igreja, os milagres e os fenômenos de xenoglossia se multiplicavam, que é falar em línguas, né? Isso. Um pouco do que a linhagem da renovação carismática católica pratica, de mais de 2 décadas para cá, porque conforme eu fui lendo, fui pensando que isso aconteceu, mas continua se reproduzindo em outras linhas, porque isso, né, da reunião das mesas, dessa brincadeira que você falou agora do copo, né? Tem um filho pequeno, meu filho ainda não brinca com isso na escola, mas às vezes eles falam, vamos brincar da loira do banheiro. Então eu percebo que vai, mas volta. Então, assim, lendo, também fiquei com um pouco disso, assim. Essas linhas que aconteciam antes também são reproduzidas, né, atualmente. Veja bem, tem coisa séria e coisa que não é séria. Às vezes eu falo assim, adianta alguém falar em estranha se ninguém sabe o que está falando? Né? Então, tem igrejas aí que a pastora, o pastor fala em língua, né? Eu tenho que treinar mais isso daí para impressioná-los. Sim, mas daí eu acho que vai de uma filosofia, de uma fé, não estou nem falando se está certo ou errado, mas que a gente vê isso acontecendo ainda, e apesar disso ter acontecido em 1800 e pouco, nessas épocas, a gente vê que isso continua, né? Não, continua. Nós precisamos simplesmente ver o ambiente em que isso está ocorrendo. Conforme eu falei para você, nós temos... Você chegou a fazer o curso de médiuns? Não, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. Depende muito das vibrações, de quantos espíritos são elevados. No livro O Céu e o Inferno, a gente vai ver também muita coisa. E nós não vamos estudar o livro dos médiuns em muitos detalhes, mas também comenta sobre isso. Você pode, a qualquer momento, o médium pode tentar atrair um espírito para lhe dar comunicação. Tá? Mas se ele fizer isso a título de brincadeira, vem aqueles espíritos que são brincalhões, que podem não fazer bem. Tá? Então, isso ocorre hoje ainda, ocorre, de montão. Tá? Não só os espíritos brincalhões, né? Mas essas práticas, esses rituais, até essa perseguição, né? Como assim, tem médium que está preso, também tem pastor, padre, enfim, né? Isso é plural, não é uma única, mas eu vejo que isso se repete, continua, né? Tem uma continuidade. Não, isso tem, tá? Mas tudo é permitido, certo? Mas como Paulo disse, nem tudo nos convém e nem tudo é interessante. Bom, então vamos lá. Falei da religião, que realmente era bem mal vista. Falei da primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação trazida pelos espíritos superiores, sob a orientação de um espírito chamado Espírito da Verdade, e depois foi falado que esse Espírito da Verdade era Jesus. Então, Jesus estava na liderança desse trabalho de revelação, porque os livros de Kardec, para a época, gente, uma grande revelação. Tá? A gente vai ter, depois a gente vai estudar um pouco o livro dos Espíritos. E talvez para a gente quase finalizar, tá? Uma reflexão, como podemos usar esse conhecimento para o nosso próprio crescimento moral? Então, nós estamos conhecendo, hoje já, muita coisa, né? Já revelamos para vocês todos. Como é que nós podemos usar isso no nosso aperfeiçoamento? Quando vocês falam, um por vez, eu vou tomar minha aguinha. Eu tenho para mim que o que importa realmente é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente sabe.
que é onde entra a nossa consciência do certo e do errado, e nossa culpabilidade ou responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Então, dentro do que se conhece, o bom e o mal é meio que são conceitos que dependem, às vezes, de referenciais. No geral, não, mas às vezes depende. Mas o que vale mesmo é a nossa consciência sobre aquilo que a gente está fazendo. O melhor que a gente pode com o que sabe. Isso daí. E a gente vai aprendendo que essa consciência que nós temos, ela vai evoluindo. Porque se no passado, por exemplo, o homem, ele se utilizava da mulher, a mulher nem votava, a mulher era do lar, e isso está no livro dos Espíritos, hein? Vocês vão ver, mais ou menos assim, que o homem é para uma área, a mulher é para outra. E houve uma evolução nisso, nos direitos, tá? Bem, teremos aula até para a gente falar sobre essa parte do gênero, tá? Eu acho que é a última aula do Espiritismo que nós vamos conversar. Então, a nossa consciência moral, nós vamos aprender também nas aulas do Sermão do Monte. Então, tem muita coisa que a gente tinha um certo conceito que, com o aprendizado, ele é mudado. Tá? Nós formamos um conceito, às vezes, errado, porque o meu pai me ensinou assim, porque o meu avô me ensinou assim, porque a minha escola, porque a minha cidade tem esses costumes. Então, nós formamos um conceito dentro de nós. Não é preconceito, é um conceito dentro de nós. Então, para nós, aquilo era o correto e a gente achava que aquilo era o correto. Mas com a ampliação do nosso conhecimento, da nossa consciência, sabe? Do nosso aprendizado, nós vamos perceber que a nossa moral vai se elevando. E aquilo que o Marcelo falou é isso. Nós vamos aprender o que é o certo e o que não é tão bom. Qual o caminho que é melhor? Nossa consciência já vai dizer isso. E se eu quero melhorar, eu vou seguir aquele lado que eu acho que a minha moral está ensinando. Tá? Então, é isso. Vocês responderam certinho, viu? Ai, meu Deus, estão muito quietinhos. E olha, não sei se vocês estão reparando, eu estou assim, ó. Tá tudo junto e misturado, sabe? Então, aqui, ali. Ainda bem que eu estou gravando. Final, o Espiritismo. Através do Evangelho segundo o Espiritismo faz reviver as lições de Jesus sem alegorias, sem os dogmas. Nós vamos entender melhor as lições de Jesus. O Espiritismo orienta o homem a seguir as leis divinas. Nós vamos falar um pouco sobre as leis universais, as leis divinas, a lei da evolução, né, do progresso, a lei do amor, a lei de ação e reação, a lei da justiça. Ele orienta para a prática do bem, que nós falamos agora, e que a evolução está ligada à prática da caridade e ao estudo também. Bom? E o Espiritismo conclama para que tenhamos fé em base sólida, sem fanatismo. Ok? Com serenidade. Com base nos ensinamentos doutrinários, o homem tem condições de se libertar do apego às coisas materiais, sensações e desejos. Ele se regenera e se liberta na direção da luz divina. A gente, quando você falou das lições de Cristo sem alegorias, eu me lembrei das aulas que eu também já tive, e tem a ver também com a capacidade de compreensão da humanidade na época, né, em que ele reencarnou. Era uma forma, como assim, como tem os contos de fadas, era uma forma de chegar
um maior número de pessoas, né? Mais uma coisa, Débora, são alegorias, são metáforas, né? É. E, Parábolas, né? Que fala. então, mas as parábolas são, a gente já fala assim, são metáforas que ele usava, são parábolas que ele usava, que tinha uma historinha, mas tinha, é como o Chapeuzinho Vermelho, tem umas historinhas por trás. Conteúdo moral. Isso. Então, são histórias que ele contava que, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo cada vez mais ensinamentos profundos. Mas o que eu falo, Débora, são dogmas, tá? Por exemplo, muitos dogmas que muitas igrejas têm, o que é pecado, o que não é, ou que você, se confessando, você está perdoado, coisas assim, tá? Uhum. E para nós isso não faz sentido. Não quero criticar religião nenhuma, tá? Mas o Espiritismo, de fato, ele deu um avanço muito grande com relação a Nesse isso. campo. E tem gente que se adapta bem ao catolicismo e são pessoas ótimas, boas. Tem ótimas pessoas que são ateus, né? Sim. E a gente respeita, então, não é isso.